Primeira coisa que me vem na cabeça é como eu vivi a semana que antecedeu o jogo final. Meu externo, numa relação de lealdade que eu tenho ali para dentro do vestiário, depois a gente pode falar mais a respeito. Mas eu coloquei, não gostaria que tivesse acontecido dessa forma, não é exemplo, coloquei isso não é de exemplo para... E saiu a primeira entrevista do Tite depois que ele foi demitido do Cruzeiro e, cara, ele falou muita coisa sobre muita polêmica que ele esteve envolvido aí nesses tempos que ele ficou no comando do Maior de Minas. Ele falou sobre tudo, praticamente, tudo aí que muitos questionavam, debatiam. Ele falou, colocou tudo aí na mesa, nessa entrevista que ele fez ao GE, ao quadro Abre Aspas, então, reagindo aí a esse vídeo do GE, tá bom? Bora começar então, cara. Mas não esquece antes de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Eu sei porque tem muita gente chegando aí com esses vídeos de react que eu tenho feito, muita gente gostando bastante. Então, cara, não esquece de se inscrever se você não for inscrito ainda. E deixa o like que isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Bora continuar crescendo. Chegamos a 32 mil inscritos recentemente e a meta é sempre subir. Então, bora lá reagir. Já acendeu a minha tesão. Sim, sim. O prazer, a satisfação, o dia a dia. Eu fiz uma reunião um dia quando nós estávamos num momento difícil. Digo, vem cá, todos os funcionários e tal, para dar. Vocês acham que eu... Cara, só um negócio aqui que é impossível não comentar. Que ele abre o assunto Cruzeiro falando que treinar o Cruzeiro reacendeu o tesão dele. Meu Deus. Eu digo, eu tenho muita cicatriz. Sabe como a gente saiu desses momentos difíceis? É fazendo o nosso melhor a cada dia. Vocês querem que eu conte alguma história de algum momento? Tá, aí eles pediram, conta uma história do... Tá, eu passei essa adversidade assim. Uma equipe vencedora é uma equipe que ela transpõe essas adversidades. E todos nós temos importância nisso. Tá. No sentido imobiliário. Então, daqui a pouco nós estávamos dentro do campo depois comemorando, sim... Dessa alegria que ela... A alegria dividida com o funcionário que está do lado, ela me dá bastante prazer. Ela me dá mais, talvez muito mais, que uma consideração, e que ela é precisa, em termos jornalísticos, claro, ele é importante, mas esse approach, esse lado humano, ele me deixa muito feliz. Porque eu não sei se foi eu estar legal do meu joelho, não sei se foi o gostinho da sensação de ser campeão de novo com o Cruzeiro agora que deu, na relação pessoal com os atletas e de ver um crescimento de jovens. Vou dar o exemplo do Kenji. O Kenji é um atacante pelo lado esquerdo, de 1 contra 1 e uma capacidade de finalização enorme. Nós fizemos o primeiro jogo em casa e só garotos, e nós perdemos 1-0 e ele não foi legal. Eu digo, cara, tu não forma atleta assim. Nós vamos jogar fora, mas tu quer pegar o campeonato, ganhar o campeonato é duro, ainda mais as equipes, elas estão preparadas antes, fisicamente antes no embate. Não é assim, vamos jogar fora, eu digo, vou manter. O Kenji, fui conversar com ele, fui ter um approach. Eu digo, Kenji, cara... Cara, não é mais fácil falar, eu fui ter uma conversa com ele e só, ao invés de ficar falando, fui ter um approach com ele. É mania de inglesar o que já é abrasileirado o suficiente. Meu Deus do céu. Tu tem uma capacidade técnica, acelera e desacelera, 1 contra 1, tu sai para os dois lados, só procura que os caras estão marcando muito por dentro, porque a tua finalização de concha, exatamente, de pé trocado, é muito qualificado e o cara está te dando fundo. Daqui a pouco pedala e puxa fundo também. Faz o teu adversário não saber, não prever que tipo de ação tu vai fazer. Isso vai gerar e tal. Mas nisso eu já estou passando para ele que ele vai jogar. Passando a confiança. E no final da situação eu coloquei para ele, ele vai lá e faz um gol, vem me abraçar. E peguei e saí, tá, beleza, tá. No sentido de descontração. Nós vamos jogar o segundo jogo, olha o que acontece. Quem faz o gol? Kenji.
De que forma? Assim, trouxe para dentro, ele foi meio de bico, meio de lado. Aí comemora, era um jogo em Uberlândia, eu acho. Era em Uberlândia. Aí daqui a pouco o pai comemorou, eu digo, pô, legal, pô, golaço, o moleque joga muito mesmo. Pô, tá, pá. Daqui a pouco vem, e eu estou olhando para o campo. E aí, quando eu vi, quem é que estava do meu lado? Na beira do campo, para me dar um abraço? O garoto. Aí quando eu vi, tipo, pá, aí peguei e abracei. Eu não tinha tido a dimensão do quanto aquilo ali era importante para ele, de confiança. Cara, a camisa do Cruzeiro é pesada. E ele, primeiro gol no profissional, primeira situação importante, sabe? O quanto ele estava... E eu falei aquilo brincando para gerar confiança, ele estava ali para me dar um abraço. Então, o quanto tu pode interferir numa evolução, só para pegar, numa evolução de um atleta. Isso me cativa, isso me deixa muito feliz, é o que eu... Nessa linha do tempo, vamos falar que é uma trajetória do técnico, talvez mais esses 4, 5 anos depois, ao menos que surgiu alguma coisa excepcional, nesses 4, 5 anos eu quero ainda ter esse prazer, essa satisfação, que por vezes ela que as pessoas não veem, mas ela é extremamente significativa de ser um diferencial, como eu coloquei do Kenji ou de outros atletas que estejam mais num nível mais elevado. Senti assim, queria permanecer no Cruzeiro para fazer um trabalho a médio e longo prazo, um ano todo. Me foi proposto até 2 anos de contrato, eu digo, não, um ano só, e depois... Cara, o quê? 3 meses de Tite, ele conseguiu enfiar o Cruzeiro na zona de rebaixamento e foi difícil sair de lá, tá? A gente periga até hoje. Imagina um ano inteiro com esse cara, meu Deus. Período todo de trabalho para fazer um trabalho que ele não é bom nem ruim, é um trabalho que não terminou. Então fica, porém com parcelas importantes. O primeiro objetivo, quando nós sentamos, nas poucas vezes que nós conversamos antes, foi o objetivo do Cruzeiro, ser campeão mineiro, uma retomada após 6 anos. Sim, e na minha apresentação que eu coloquei a eles todos, a toda a família, que é uma família extraordinária, que vive e ama o Cruzeiro. Ela transpira Cruzeiro. Esse reconhecimento ele se faz a todos eles de uma maneira extraordinária. E aí colocamos o que é? É uma retomada de um título mineiro, de um orgulho próprio. Talvez pequeno, em cima de uma tradição de quem já foi em todos os títulos enormes, extraordinários e da grandeza do Cruzeiro. Porém, importante numa retomada de autoestima. E aí um planejamento que ele poderia ter sido melhor, mas iniciando sem os principais atletas, ele demorou para engrenar. O que eu faria diferente? Eu traria os atletas mais da equipe base anteriormente para isso. É colocar as crias da toca para jogar, como aconteceu, né? Para dar elas precisam dessa, e os regionais também, porém os resultados que não têm, eles nos pressionaram. E nos pressionar, tanto é que foram 8 primeiros jogos, nós jogamos os 3 primeiros, dando também um tempo para que os atletas se condicionassem fisicamente, olha o importante do calendário, para que não se machucassem depois, preservando a saúde e a integridade dos atletas. Então, os 3 primeiros jogos a gente fez com a equipe, basicamente das crias da toca, depois teve uma integração, uma mescla, e nesse meio tempo nós fizemos 8 jogos e nós perdemos 5. E nesses 5 está a perda do clássico, que ele é muito importante, e o Atlético foi melhor e mereceu vencer. E o início do Campeonato Brasileiro, onde a gente perdeu para o Botafogo com placar dilatado. Isso gerou uma intranquilidade. E o jogo contra o... Cara, é muito engraçado que o Tite ele usa uns termos que fica parecendo que a desgraça não é uma desgraça. Um placar dilatado para falar que o Cruzeiro foi humilhado pelo Botafogo, que gerou uma intranquilidade, que gerou uma crise gigantesca, né? Porque o cara fala que o trabalho, né, que começou a engrenar. Cara, quando que engrenou o seu trabalho no Cruzeiro, Tite? Me ajuda aí, cara. Também tem certas coisas, quando está 1-0, nós muito próximo de empatar o jogo, deu câimbra num jogador, ele saiu de campo, deu câimbra no segundo jogador, e nós ficamos no impasse, vamos modificar, e o árbitro ali gera a modificação. E na dúvida do atleta, da informação se dava ou não para continuar, nós vimos, bate o escanteio, bateu o escanteio, tomou um segundo gol.
Então ele trouxe 2 resultados numa sequência. Na sequência disso, falando em resultados desportivos, aí sim, mais ajustado, mais treinado, nós fizemos 9 jogos, fomos campeões mineiros, não só campeões mineiros, mas ganhando o clássico, e aí foi de uma forma muito emblemática, muito incisiva, né? Não só campeão, mas campeão ganhando do principal adversário. Isso chancelou, isso deu pô, nós trouxemos sim e fizemos uma sequência de 5 a 6 jogos vencendo. Então fomos campeões mineiros, uma situação que ela, assim, de ver o quão alegre uma torcida toda, até eu nunca tinha tido assim, com as famílias comemorando dentro do campo. E as famílias todas dos atletas estando ali muito próximo do torcedor, com as famílias do Pedrinho todo presente, do Júnior todo presente, então foi muito legal. Porém, então nesses 9 jogos nós fomos perder um jogo, recuperamos, que foi um jogo contra o Flamengo. Fez uma sequência de 9, perdendo contra o Flamengo. Porém, e aí eu vou fazer a frase, o dito que a minha filha disse para mim assim: pai, tu vive numa atividade profissional onde essa inconstância ela é uma marca registrada. Então, e aí foi a despedida. Então ela tem essa inconstância dentro das convicções de cada um que comanda e das responsabilidades que comanda. A primeira coisa que me vem na cabeça é como eu vivi assim. Cara, eu sei que é chato ficar interrompendo, mas só um detalhe sobre essa sequência que ele fala aí, essa sequência de vitórias até o Cruzeiro perder pro Flamengo. O Cruzeiro, ele ganha do Betim, do América, empata com o Mirassol, ganha do Uberlândia, do Pouso Alegre, empata com o Corinthians que, né, também estava numa fase péssima. Ganha a final contra o Atlético e aí perde pro Flamengo. Então, assim, né, que sequência dificílima, né, que o Cruzeiro enfrentou de jogos, né, que ganhou uma sequência dificílima de jogos contra os poderosos times do Betim, Pouso Alegre, o RT, é o RT, né, eu falei Uberlândia, é o RT, é o RT, mas dá no mesmo, né, enfim. Cedeu o jogo final, uma expectativa absurda, uma tensão no ar absurda, algo que poucas vezes eu olhava e dizia assim, cara, é sim, mas menos um pouco, vamos concentrar, vamos trabalhar. Eu lembro que uma pessoa chegou próximo a mim e disse assim, professor não porque porque eu sou professor de educação física, esse professor, tu que tiveste tanta experiência em decisões assim, como é que está a nossa semana? Isso eu acho que era na quarta-feira, mas ele assim, a pergunta com ofegante, eu digo, cara, a experiência que me trouxe é que eu não posso viver o jogo decisivo hoje, eu tenho que fazer de cada dia o meu melhor dia. Essa é a preparação no final. E foi isso que eu passei aos atletas, porque também estava essa energia toda, essa expectativa toda, pô, não vai perder de novo, já perdeu tantas, é a primeira. E isso estava no ar, contagiava. O episódio no final do jogo, que era essa também o que aconteceu. Tem muita coisa passada nisso. Ali foi um estupim de situações passadas que já aconteceram, de rivalidades que já aconteceram, de provocações que já aconteceram. Eu só comecei a entender isso depois também. E passado o tempo, às vezes a gente começa a entender. Numa situação do ano anterior, do Cruzeiro não ter classificado para a final e ter ficado fora para o América. Manifestações de torcedores... Eu não sei que, não é a torcida, entenda bem, alguns muito perigosas aconteceram, isso criou uma atmosfera difícil também dentro do grupo, e isso ficou gerando. Então tinha situações anteriores, daqui a pouco tu faz o lúdico do futebol, tu ganhar, mas tu não precisa
tripudiar em relação a outra. E ela tinha uma conotação. Quando aconteceu o episódio, nós estávamos na iminência do título. Foi feita uma falta tática. Eu considero assim. O Christian fez uma falta tática no Everson. Porém, a reação dele ela foi desmedida. E aí, a partir daí, ela foi o estupim para que acontecesse. Não gostaria que acontecesse. Falei isso para os atletas. Aliás, eu externo numa relação de lealdade que eu tenho ali para dentro do vestiário. Depois a gente pode falar mais a respeito. Mas eu coloquei, não gostaria que tivesse acontecido dessa forma, não é exemplo. Coloquei isso não é de exemplo para garoto que está ali, não é exemplo para os meus netos, não é exemplo para ninguém. Eu digo, mas também entendo que há todo um contexto ali foi, e de reação, não foi de ação. Hoje as mídias sociais, elas conseguem reproduzir em alguns momentos alguma coisa que o cara fica filmando, depois E eu entrei justamente para tirar o máximo de pessoas. Quando acalmava de um lado, estourava no outro. Aí eu digo, calma, tira, sai, tentando tirar, mas não tinha condições. Toda a segurança do Cruzeiro, ela foi muito bem, não vi nenhum momento nós tentando tirar de alguma forma, mas tinha alguma coisa nesse meio tempo com algumas pessoas específicas que eu sei, mas eu não quero falar. Eu sei, mas eu não quero falar. Posso falar, mas não devo e não quero. De atritos anteriores, de situações passadas. Agora, agora vai comer a massa. Então tem situações pessoais, nem clubísticas são, pessoais profissionais, então tirava. O Tite, o que ele quer dizer, né, porque eu sei que às vezes é difícil de entender com tanta volta que ele dá nas coisas que ele fala, é que essa treta no clássico, da final que rolou, ela foi gigantesca porque tinha muitas situações pessoais ali, muita, sei lá, Lianco e Hulk, Lianco e Caio Jorge e Hulk, sabe? Tinha muita treta além do futebol. É isso que ele quis dizer. Estava de um lado e começava do outro. Eu fui ali, não tinha. Também tem uma manifestação que eu fiz a um determinado atleta, mas eu não quero também falar, porque eu respeito. Sem medo. O Everson, que eu gosto, que convoquei, então eu não quero vou falar. E aí nós conversamos, ou na hora deu para dentro. Ele disse, mas não podia votar. Eu digo, tá errado, Everson, tá errado, porque gosto dele. E eu não queria nem que se manifestasse de uma forma pública disso. Mas como ela foi ali exposta para todo mundo, gosto dele, sei da integridade dele, conheço, conversamos na seleção, e eu coloquei a ele, quando ele reportou, eu disse assim, tu tá errado. Tu tá errado. Que é uma forma que eu não faço pública de corrigir. Essa eu estou abrindo uma exceção, inclusive pelo respeito que eu tenho por ele, pelo carinho, pelo que sei que é a pessoa que ele é. Porém, ele errou naquele momento. Tal qual os atletas, eu e a minha... A grande revelação do Tite, que ele não poderia falar pra ninguém, é que ele chegou no Everson e falou, tu tá errado. Tu tá errado. Os educadores. E vou repetir, a gente elogia em público e corrige no particular. Ela foi, porque ali era uma... Contextualizando a situação, era uma reclamação com a arbitragem no jogo contra o América, e que ela errou em 2, 3 lances, e que também era uma sequência de jogos que ia nos permitir ou chegar no título mineiro ou não. Então estava exacerbado. Passou do ponto em termos de reclamação, tanto ele quanto o Vinícius, depois eu falei, eu digo, ali ela é comigo, mas essa foi em particular, nessa situação, de colocá-lo, que ele passou do ponto em relação a isso. Assim como eu coloquei depois Vinícius, deixa para mim, para conversar e ter um diálogo ou com o quarto árbitro ou com a situação. Essa é uma situação, vamos colocar assim, tal qual o pai dele, na idade dele, foi expulso algumas vezes entrando em campo e reclamando, cara, ela não tinha nem essa conotação, ela tinha no sentido de falar com a arbitragem, porém eu segurando. Informação agora.
O técnico Tite agora, não é o Adenor, ele vai estar inserido, é ele que determina o modelo, é ele que determina a estratégia, ele forma a sua comissão técnica com 2 outros técnicos, procura aproveitar no seu clube o técnico da base, o técnico permanente, obrigado, foi o Wesley no Cruzeiro, para ter esses profissionais, juntamente com o analista, e formatar com a definição do técnico. A partir da definição dessa informação, ele estabelece o trabalho de preparação e a divisão de funções para administrar o trabalho. E ele, por vezes, dá e, por vezes, supervisiona e interage, delegando a eles autonomias em alguns trabalhos. Continua exatamente a mesma. Traduzindo, o que ele quis dizer? Ele disse que quem mandava no time era ele e não o filho dele, né? Que tinha toda essa suspeita, especulação de que o filho dele tinha mais... Como eu posso dizer? Tinha mais envolvimento no vestiário, nos treinos do que o Tite. Sim, cara, esse vídeo já tá muito longo, não vou me estender muito sobre, mas eu acho que isso tudo mostra que o Tite tava em Nárnia, cara, quando ele treinava o Cruzeiro, velho. Ele tava em Nárnia. Então, assim, tava em Nárnia, não tem mais nada pra falar. O cara achava que o time tava engrenando, achava que o trabalho... Acha, aliás, né, que o trabalho não foi bom e nem ruim porque não terminou, porque foi demitido antes, e que ele, né, queria ficar até o final do ano, porque aí ele acha que o time ia performar melhor. A gente viu quando ele foi embora, né, o tanto que tava performando. Bom, cara, o Tite, ele já foi um grande treinador, mas eu acho que depois da Copa do Mundo de 2022 ele se perdeu um pouco aí na carreira. Então, não sei aí o que ele vai fazer, o que ele anda refletindo sobre a carreira dele, mas que bom que não tá mais no Cruzeiro. Que bom. Mas e vocês? Concordam com alguma coisa que ele disse? Discordam? Acho que muita gente vai discordar. Mas comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês sobre essa passagem do Tite pelo Cruzeiro. Quero saber também se você tá gostando desse tipo de react aqui no canal. Eu sei que tá tendo bastante visualização, bastante curtida, então acho que vocês estão gostando. Mas só para não esquecer, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e bora chegar agora a 33 mil inscritos, viu? A 33 mil inscritos, chegamos a 32, já estamos com quase 32.200. Então bora crescer ainda mais, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Au!